pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao nosso curso de contabilidade de custos, tá pessoal? Hoje a gente vai falar um pouco sobre, mais um pouco aí sobre terminologia de custos, sobre classificação de custos. Mas antes disso eu acho de suma importância que a gente dê uma repassada aí no ciclo da contabilidade de custos. O que seria o ciclo da contabilidade de custos? Todo o passo a passo necessário para que o usuário da informação de custos chegue na informação que ele quer, chegue no processo aí de tomada de decisões, tenha o insumo necessário para o correto processo de tomada de decisões, pessoal. Vem para a tela, pessoal. Então, resumindo assim, esse ciclo da contabilidade de custos, o que a gente tem, pessoal? A gente tem esse ciclo, ele se inicia, pessoal, pela escolha do sistema de mensuração. O que é essa escolha do sistema de mensuração, pessoal? Ela é basicamente a escolha que a empresa vai fazer de quem vai representar os seus valores de entrada e de quem vai representar os seus valores de saída. Por que isso, pessoal? Porque contabilmente falando, em aspectos meramente contábeis, tanto esses valores de entrada quanto esses valores de saída, eles vão estar basicamente avaliados e registrados pelo seu valor histórico. E muitas das vezes, pessoal, esse valor histórico não vai estar representando de maneira fidedigna aquele item, aquela entrada ou aquela saída. Então, é necessário que a gente defina o sistema de mensuração antes de iniciar qualquer tipo de procedimento de custos. Tá? A gente vai ver já quais são os possíveis valores de entrada e possíveis valores de saída que a empresa vai utilizar nessa definição do sistema de mensuração. E esse sistema de mensuração, pessoal, ele é o responsável por trazer a confiabilidade, né, pessoal? Vamos dizer assim, a alma àqueles valores aí contábeis. Esses valores vão ser confiáveis a partir do momento que a empresa ela define esses valores de entrada e de saída do sistema de mensuração. Então, esse é o primeiro passo, pessoal. Desculpa. O segundo passo, pessoal, do sistema de mensuração, do ciclo da contabilidade de custos, é um dos mais importantes, pessoal. Que aqui é que a gente vai fazer a separação do que é despesa e do que é custo. O que é despesa e o que é custo. A gente já viu aqui no curso de contabilidade de custos que o conceito de despesa e custo, eles são bem dissociados. A gente vai ter custo, vai ser um gasto, né, pessoal? Porque o gasto é o gênero e o custo vai ser a espécie. Vai ser um gasto que é sacrificado no processo produtivo, então está relacionado à produção, né? Está relacionado à produção. E a gente vai ter despesa quando for um gasto genérico, um esforço para a obtenção das receitas da empresa. Então, essa etapa aqui do ciclo da contabilidade de custos é de extrema importância para que o usuário da informação dê continuidade e consiga o seu objetivo, que é o quê? Auferir o custo daquele produto fabricado, certo? Então essa é a segunda etapa. Pessoal, a gente sabe que a despesa vai direto para a conta de resultado, né, pessoal? A despesa vai direto para a conta de resultado. E, pessoal, a gente tem que também, que é o próximo passo aqui do nosso ciclo da contabilidade de custos, é separar, classificar esse custo. E a classificação mais importante que a gente deve fazer é: esse custo é um custo direto ou esse custo é um custo indireto? Né, pessoal? Quando ele vai ser um custo direto, o nome já diz, quando ele puder ser diretamente atribuído àquele produto, àquele objeto de custo que vai ser avaliado. Ele vai ser considerado indireto quando ele não puder ser diretamente alocado, diretamente atribuído àquele produto, àquele objeto de custo. Então ele vai ser necessário cálculos, estimativas, critérios de rateio, para que a gente consiga atribuir aquele custo ao produto. Ok, pessoal? Aí depois que a empresa, que o usuário da informação, a empresa, o gerenciamento da informação, ele fizer essa segregação entre custo direto e custo indireto, a próxima etapa, pessoal, a próxima etapa, que é a quarta etapa, vai ser a definição do sistema de custeio, que também é super importante e cai muito em prova, tá, pessoal?
Aqui também cai muito em prova, que é a definição do sistema de custeio. O que é o sistema de custeio? É de como vai ser feita a alocação dos custos indiretos e diretos no produto, certo? Então, como é que esse custo direto e esse custo indireto, esse custo fixo, esse custo variável, vai ser alocado ao produto? Então, a depender do sistema de custeio que a empresa escolhe, que a empresa define, ela vai ter uma alocação diferente desses custos diretos e desses custos indiretos, desses custos fixos e desses custos variáveis. Então, a escolha do sistema de custeio, pessoal, depende do tipo de informação e controle que é pretendido pela empresa, certo? Então, basicamente, pessoal, a gente dispõe na contabilidade de custo de dois gêneros de sistema de custeio. Os sistemas baseados no volume, que é o Volume Based Costing, baseados no volume de produção, né? E os sistemas baseados nas atividades desempenhadas pela empresa. Então a primeira segregação desse sistema de custeio é: eu vou usar um sistema de custeio baseado no volume ou baseado em atividades. Eu posso também fazer uma mescla desses dois tipos de sistema de custeio, dos baseados no volume e nos baseados nas atividades desempenhadas pela empresa. Pessoal, dentro desse tipo de sistema de custeio, de apropriação de custo baseado no volume, eu tenho dois tipos principais. O primeiro é o custeio por absorção e o segundo é o custeio chamado direto. A gente vai ver ainda nas próximas aulas, pessoal, não se preocupem ainda agora em entender o que é o método de custeio, o sistema de custeio por absorção e o método ou sistema de custeio variável ou direto. Eu só quero que vocês saibam uma informação que vai ser importante para a nossa aula de hoje, para o nosso curso aí da aula de hoje. O sistema de custeio por absorção, pessoal, ele considera todos os tipos de custo como custos mesmos, vão ser integrados no custo do produto vendido. E apenas as despesas propriamente ditas vão diretamente para o resultado, certo? Já o sistema, já o método de custeio variável, tá? O nome dele é variável ou direto. Lembra que eu falei, já comentei com vocês, tá, na aula passada, que a regra é todo custo variável é direto, né? Todo custo variável é direto. Por quê? Os custos que são diretamente aplicáveis ao produto variam com o volume produzido, então eles são variáveis. Tá? A gente viu que tem algumas exceçõezinhas, mas a regra é todo custo variável é direto. E não é diferente aqui. No sistema de custeio variável, também chamado de direto, pessoal, olha só que interessante, pessoal. Apenas os custos variáveis integram o custo do produto vendido. Os custos fixos dentro desse sistema de custeio vão diretamente para o resultado. A gente ainda vai ver, viu, pessoal? Não se preocupem. Não se preocupe ainda com essa primeira abordagem. Essa primeira abordagem aqui, pessoal, é apenas um início do que a gente vai ver no curso todo de contabilidade de custos. Isso aqui é o ciclo completo. Eu só estou falando informações aqui introdutórias e que para você já fique preparado até para algumas questões que a gente vai resolver ainda na aula de hoje. Vamos voltar aqui para a tela, pessoal. Então, sistema de custeio, método de custeio por absorção e método de custeio direto é uma das escolhas que a empresa vai fazer. Se ela escolhe fazer o método por absorção, todos os custos propriamente ditos vão integrar o produto. Se ela escolhe o método direto, apenas os custos variáveis vão integrar o produto. Os custos fixos vão ser diretamente levados para despesas. As implicações, pessoal, práticas disso aqui, a gente vai ver na aula que a gente vai falar especificamente dos sistemas de custeio. E aí, pessoal, a gente tem também o sistema de custeio por atividades, que o principal, né, é o ABC, a gente chama de Activity Based Costing, que os custos são alocados às atividades desempenhadas das empresas e das atividades esses custos são alocados aos produtos ou aos serviços desempenhados pela empresa. Também vamos ver com riqueza de detalhe esse sistema de custeio nas próximas aulas, ok? E aí, pessoal, a gente vai ter o último passo aí do nosso ciclo da contabilidade de custos,
que é qual, pessoal? É a escolha, a determinação do sistema de acumulação de custos. Como é que esses custos vão ser acumulados, pessoal? A gente vai ver também, repito, isso aqui é objeto das nossas próximas aulas, aqui eu estou apenas introduzindo o conceito para vocês. E eles são basicamente, pessoal, dois tipos, né? É o sistema de acumulação por ordem de produção, quando a empresa geralmente trabalha por ordem, por encomenda, né, pessoal? Tá? E tem o sistema de acumulação por contínuo, né? Por processo de produção contínuo, ou sistema contínuo de acumulação, quando a empresa não trabalha por encomenda e trabalha num processo contínuo. Tá? Aí a gente vai ver também quais são as implicações práticas de utilizar um ou outro na empresa. E essa escolha, pessoal, do sistema de acumulação de custos vai depender do que, pessoal? Qual é o sistema produtivo da empresa? A empresa trabalha por encomenda ou trabalha num processo contínuo aí, sem ser por ordem, sem ser por encomenda? Essas são as implicações. Pessoal, basicamente esse é o sistema, esse é o, vamos dizer assim, o ciclo da contabilidade de custos. Todo o nosso curso de contabilidade de custos está nesse slide aqui, se a gente for ver bem, tá? Ok? Pedir desculpa aí pela minha rouquidão. Coloquei aqui um outro slide, pessoal, que resume esse meu ciclo da contabilidade de custos, como eu falei. Inicialmente, eu vou determinar o sistema de mensuração, ou seja, eu vou dar vida aos meus valores que têm, vamos dizer assim, que não tem alma, né? Eles estão lá pelo valor histórico, basicamente, e sei lá se aquele valor histórico reflete a realidade de quanto vale aquele item, né? Então eu vou definir meus valores de entrada, eu posso ter essas opções aqui e outras, né? Mas basicamente o custo histórico corrigido, o custo corrente, o custo futuro de reposição e outros. E eu vou ter a definição dos valores de saída, que tem várias opções, né, pessoal? Valor presente líquido das entradas futuras de caixa, preços correntes de venda e assim por diante. Isso aqui, essa definição do sistema de mensuração, não é muito objeto de prova, mas é importante que a gente saiba que esse é o primeiro passo do ciclo da contabilidade de custos, que é essa determinação. As bancas não estão muito preocupadas em cobrar isso aqui da gente, tá, pessoal? Isso aqui até está mais afeto lá, até a própria contabilidade geral. Mas também serve, inclusive, é a grande base aí do sistema, do ciclo da contabilidade de custos. E aí temos aí depois a identificação dos gastos, quem é custo, quem é despesa, né? E a gente viu na aula passada que os elementos principais do custo são os materiais, a mão de obra direta e os gastos gerais de fabricação ou custos indiretos de fabricação. E aí eu tenho o terceiro passo, pessoal, que é a classificação dos custos em diretos ou indiretos, né? Que aí, basicamente, a gente vai estar classificando também em fixos e variáveis, como eu disse para vocês, né? Que quase todo custo direto ele é variável, quase todo custo indireto é fixo. E aí depois eu vou ter um quarto passo, que é a determinação do método ou sistema de custeio, que aí eu tenho os métodos baseados no volume, como eu falei com vocês, que é o variável absorção, os métodos baseados em atividades, e tem outro, pessoal, que também cai menos em prova, mas também a gente vai passar com eles aqui no curso, que é o método que é determinado pelas unidades de esforço de produção. Então a gente vai ver como é que funciona esse sistema, esse método de custeio também. E aí, por fim, pessoal, a gente tem a determinação e aplicação do sistema de acumulação de custos. Se é por ordem, por encomenda, ou se é por processo contínuo. E aí, com isso, pessoal, a gente obtém o relatório de custos, que vai ser o insumo principal do processo de tomada de decisões, tá? Ok, pessoal? Então, esse é o ciclo da contabilidade de custos, tá? E com isso a gente termina essa partezinha aqui, que é a introdução aí da nossa aula de hoje. Daqui a pouquinho a gente volta.